bem, gente. Deixa eu aproveitar isso aqui para mostrar um outro lance para vocês aqui, uma outra questão que já caiu há tempos atrás, não muito tempo também não, né? Na prova do CESP. Então, a seguinte afirmativa. Certo ou errado? Os militares são espécies do gênero servidor público. Ou seja, militar é um tipo de servidor público. Certo ou errado? Errado, hein? Errado, hein? Por quê? Cuidado que eu vou falar. Antes de mais nada, olha só. Vou perguntar pra você. Militar pode fazer greve? Não, militar não. Então, volta lá pra cima aqui que eu escrevi. É assegurado ao servidor público o direito de greve. Então, o servidor público pode fazer greve? Pode. Militar pode fazer greve? Não. Logo, militar não é servidor. Já pode parar por aí. Certo ou não? O que eu tô falando até agora, faz sentido? Faz sentido. É assegurado ao servidor público o direito de greve. Militar não pode fazer greve. Então, militar não tá dentro, né? Teoria dos conjuntos, né? Servidor, quem pode fazer greve, servidor não tá ali dentro. Né? Militar não está dentro da espécie servidor. Muito bem. Não estou querendo dizer o militar... Bom, então militar... O que é militar? Militares estaduais. PM e Corpo de Bombeiros. E militares federais. Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, o fulano de tal é oficial da Marinha... e depois passa num concurso público, toma posse aqui como no tribunal, ou como auditor e tal. Ele pode contar o tempo da Marinha como tempo de serviço? Pode. O tempo nas Forças Armadas ou como militar, no estadual, conta como tempo de serviço público, porque ele está servindo. Eu não estou dizendo que o militar não serve a pátria, né? que o PM não serve. Serve. Mas ele não pode ser incluído na expressão servidor público. Isso é importante por quê? Porque tudo aquilo que a gente estudar nesse curso aqui, vou falar, servidor pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Gustavo, e militar? Militar não é servidor. Então pode ou não pode? Não sei. Você tem que estudar o regime, o estatuto militar lá. Então tem coisa que o servidor pode fazer que o militar não pode. Tem coisa que o servidor pode, o militar também pode. E tem coisa que o servidor não pode, o militar pode. Então são coisas completamente diferentes. Certo? Caso à parte. Por que isso, gente? Porque a nossa Constituição Federal, vê aí na tua Constituição Federal, procura o artigo 39, na Constituição. Não pega a apostila que esteja comentando a Constituição, não, porque talvez não tenha esse detalhe que eu estou falando, mas vê no texto da Constituição, se você tem a Constituição Federal. Se não tem, entra no site, na Presidência da República, baixa lá, pega a Constituição Federal lá para você ver a íntegra. Beleza. Na íntegra, no artigo 39, acima do artigo 39, antes do artigo 39, tem lá o título que está dizendo lá, dos servidores públicos. Muito bem. E aí, deve estar escrito aí, dos servidores públicos, abaixo deve estar, essa redação foi dada posteriormente, por emenda constitucional. Porque antes, deve estar taxado assim, riscado, né? Antes vinha escrito o quê? Então, esse daí para frente, esse título era dos servidores públicos civis. Em outro lugar, estava escrito dos servidores públicos militares. Então, onde estava escrito dos servidores públicos civis, passou a ser dos servidores públicos. E dos servidores públicos militares, passou a ser dos militares. Então, o correto hoje é entender que não existe mais a expressão servidor público civil e servidor público militar. Existe servidor público e existe militar. Embora
Em muitos lugares na legislação e, infelizmente, até na própria Constituição Federal, ainda falam dos servidores públicos civis. Acabou isso, não existe mais servidor público civil, não existe mais servidor público militar. Existe servidor público e existe militar. Para prova, vocês já sacaram, né? Que isso aqui é uma pegadinha. Então, quando eu falei lá, polícia pode fazer greve? Bom, polícia militar é militar, a greve é proibida e ponto. Polícia civil, polícia civil é servidor. Polícia federal é servidor. Então, esses é que estariam lá no 37.7, cuja greve depende de regulamentação por lei específica. Como não tem, a lei da iniciativa privada, por decisão do STF, também não pode se aplicar a eles. Então, nem policial civil, nem policial militar podem fazer greve, mas por motivos diferentes, né? O PM porque ele é militar e o civil porque a lei ainda não foi feita e não pode se aplicar a ele. Uma questão em prova mais elaborada pode pedir-se essa diferenciação, né? Ok? Muito bem. Beleza, gente. Então, vamos lá, vamos voltar para lá para fechar. Por causa do princípio da continuidade de serviço público, existe restrição ao direito de greve no serviço público e, no final lá, também existem restrições à aplicação do princípio da exceptional ad contractus. Caraca, calma, Gustavo, vai devagar. Exceptional ad contractus. Sabe o que é isso, não sabe? Claro que sabe. Coisa a gente fala aí toda hora aí no meio da rua, né? Porque o exceptional ad contractus... Não fala? Todo dia a dia. A gente fala toda hora isso. Cai em prova direto, hein? Cai em prova toda hora. O tal do exceptional ad contractus. O que é isso? É o seguinte. Vamos entender com calma. Pode entender errado. Princípio do exceptionum ad implet contractus, em latim, ou em português. Isso aparece em português e aparece em latim. Princípio da exceção do contrato não cumprido. Bom, esse princípio, ou em latim ou em português, esse princípio é princípio do direito administrativo? Não. Cuidado, hein? Esse não é princípio do direito administrativo. Ele é princípio do direito civil. Princípio de direito privado. Onde as partes se encontram niveladas em direitos e obrigações, não é isso? Olha a balancinha lá. Toda hora eu uso a balancinha para você... Procura raciocinar isso na hora da prova, gente. Procura pensar quem é pessoa jurídica de direito público, quem é pessoa de direito privado, toda hora. A autarquia pode fazer isso, não pode. Isso aqui pode acontecer ali, não pode. Faz isso. Isso é direito público, isso é direito privado. São coisas completamente distintas. Você tem que raciocinar desse jeito. Bom, o Código Civil fala... No Código Civil tem um capítulo inteiro lá sobre contratos. Contratos privados, né? Se você assina um contrato, você contrata uma empresa para te prestar serviço, o contrato, e lá no meio tem lá artigo lá falando do exceptional ad contractus. Então, esse princípio lá no direito civil significa dizer o seguinte. Olha só. Bom, primeiro, olha só, para traduzir, como é que é fácil? Exceptional ad contractus. Exceptional ad contractus. Exceção,
Vai acompanhando por aí. Exceção, contrato não adimplido. Adimplete? Adimplido. O que é adimplido? Cumprido. Adimplido é português, hein? Exceção, contrato não adimplido. Exceção, contrato não cumprido. Olha aqui para mim. O que é uma pessoa inadimplente? Inadimplente é quem não cumpre. Inadimplente é quem não paga, não, hein? Inadimplente é o cara que não paga. Não, não. Inadimplente é quem não cumpre com as suas obrigações. Quando a sua obrigação é pagar e você não paga, você é inadimplente porque você não cumpriu a sua obrigação. Eu fui contratado para dar aula. Então, se eu não apareço para dar aula, eu sou inadimplente, porque eu não estou cumprindo com a minha obrigação contratual. Então, inadimplente é quem não cumpre. Adimplemento, cumprimento. Adimplido, cumprido. Exceção, contrato não adimplido. Exceção, contrato não cumprido. O que significa isso no direito privado? Você me contrata para dar aula particular para você. Relação de direito privado. Você tem que me pagar, eu tenho que dar aula. Você tem direito a tua aula, eu tenho direito de receber. Contrato de direito privado. A princípio, ambas as partes devem cumprir com as suas obrigações. Afinal de contas, se obrigaram a isso por contrato livremente. Cada um cumpre suas obrigações. Agora, por exceção, olha para lá, por exceção, quando o contrato não é cumprido por uma das partes, a outra parte está liberada dos seus compromissos. Claro, você é obrigado a me pagar e eu sou obrigado a dar aula para você. Essa é a regra. Por exceção, a partir do momento que você não cumpre com sua obrigação e não me paga, eu também não estou mais obrigado a dar aula. E da mesma maneira, se eu não dou aula, você também não está obrigado a me pagar. Isso é óbvio? É óbvio. É óbvio no direito privado, não no direito administrativo. Porque a relação de direito administrativo é uma relação de direito público, onde a administração se sobrepõe ao particular. Então, a questão é, se você deixa de me pagar, eu posso parar de dar aula para você. Agora, por causa desse princípio. Agora, o governo do estado contratou uma empresa de limpeza de um hospital público, recolhimento de lixo hospitalar, desinfecção de centro cirúrgico e etc. A empresa é obrigada a trabalhar com 150 funcionários, 24 horas por dia, em 3 turnos. E o governo do estado é obrigado a pagar a empresa todo mês. A empresa trabalha o mês inteiro, quando chega no final do mês, o governo do estado não realiza o pagamento. A partir do momento que o governo do estado não paga, a empresa pode parar de prestar o serviço? Pode parar de trabalhar uma vez que não recebeu, com base nesse princípio da exceção do contrato não cumprido? Pode? Não pode. A empresa é obrigada a continuar trabalhando mesmo sem receber. Gustavo, como assim? Claro, porque se a empresa parar de prestar o serviço, ela tem direito de receber? Tem. A administração tem a obrigação de pagar? Tem. Mas a empresa tem direito de parar de trabalhar no momento em que deixa de receber? Não, porque se ela parar de prestar esse serviço de limpeza, desinfecção do centro cirúrgico, as cirurgias serão canceladas e o serviço de saúde vai ser paralisado. O hospital vai ter que parar. Pelo menos uma boa parte do hospital vai ser paralisado. E o serviço de saúde não pode parar, porque é serviço público. Por causa disso, então, por causa do princípio da continuidade de serviço público, tem que haver uma restrição a esse princípio da exceção do contrato não cumprido. Uma restrição. Restrição quer dizer o seguinte: a empresa não pode parar imediatamente de prestar o serviço, como acontece na iniciativa privada. Então isso quer dizer que a empresa vai ter que continuar trabalhando o resto da vida sem receber? Óbvio não, óbvio que não, né? Não é razoável você imaginar que a empresa vai trabalhar 1, 2, 3 anos sem receber. Vai tirar dinheiro de onde para pagar os seus funcionários? Então não vai trabalhar o resto da vida. Mas
também não pode parar imediatamente. Existe uma restrição. Por isso é que eu coloquei aqui, ó. Restrição, de novo. Existe uma restrição à aplicação desse princípio. Por quê? Porque a Lei 866, que é a Lei de Licitações e Contratos, diz que depois de 90 dias de atraso de pagamento, a empresa poderá paralisar os serviços. Ah, então eu não posso dizer que esse princípio da exceção do contrato não cumprido pode ser utilizado pelo particular imediatamente, mas também não posso dizer que esse princípio não poderá ser utilizado nunca contra a administração. Ele será aplicado contra a administração com restrições, ou seja, só depois de 90 dias. Isso já caiu em prova mais de uma vez, gente, essa pegadinha. O particular nunca poderá se valer do princípio da exception od implet contractus quando deixar de receber e assim paralisar os serviços prestados. Certo? Errado. Nunca não. Depois de 90 dias. Beleza? Muito bem. Então, é isso aí que eu queria falar com vocês. Dito isso, acho que a gente já deu uma varrida muito boa aí nesses princípios todos. Deixa eu só aproveitar para fazer mais uma pergunta, uma provocação aí a vocês. Responde para mim. Cuidado, como é que você vai responder, hein? Você está estudando tudo lá para trás, não tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. De novo, eu falo isso toda hora, mas eu falo. Direito administrativo é uma matéria que exige o conhecimento lá de trás. Você tem que entender tudo do que a gente falou de administração para você entender os princípios da administração. Tem um monte de gente que está me assistindo aqui, princípios, mas eu vou fazer a pergunta com relação à administração e eu quero ver se você vai acertar. Se você não acertar, para e volta lá. Estuda a administração com calma. Pega o meu livro, tudo que a gente está vendo, um monte de detalhe. Meu livro tem mais 1 milhão de detalhes, né? Lê o meu livro com calma no capítulo de administração, entende aquele negócio perfeitamente. Já sei tudo sobre administração. Agora eu vou estudar os princípios dela. Então, pergunta que eu vou fazer. Se você errar a primeira pergunta, fazer a primeira pergunta, depois eu vou fazer a segunda em cima da primeira. Se você errar a primeira, dica, volta e estuda a administração toda, hein? Combinado? Combinado. Então vai a pergunta. Os bens das empresas públicas podem ser penhorados? Resposta. Tá vendo? Um monte de gente respondeu que não. Resposta. Sim. Você respondeu que não? Então volta para estudar tudo lá para trás, hein? Gustavo, peraí, como assim? Como assim? Como assim digo eu? Vamos lá. Se o McDonald's não pagar as suas dívidas, os bens do McDonald's podem ir a penhora? Claro. Por quê? Porque é uma empresa privada. A empresa pública e a sociedade economia mista são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Pessoas jurídicas de direito privado. Se são pessoas de direito privado, tem que seguir as regras das empresas privadas. Então, os bens das empresas públicas e sociedade de economia mista podem ir a penhora? Sim. Se não pagarem suas dívidas, podem. Os bens das autarquias podem ir a penhora? Não. A autarquia é pessoa de direito público, tem prerrogativa, paga por precatório quando der. Mas mesmo que não pague, não poderão perder seus bens. Tá certo isso? Tá certo isso que eu acabei de falar, hein? Muito bem. Então, primeira pergunta, os bens das empresas públicas podem ser penhorados? Sim, podem. É a regra da iniciativa privada. Agora a segunda pergunta. Aliás, não vou perguntar não. Eu vou explicar um negócio para vocês.
Existem empresas públicas e sociedade de economia mista de dois tipos. Umas prestam serviços públicos e outras desempenham atividade econômica. Correios é empresa pública que presta serviço público. Caixa Econômica Federal é empresa pública que exerce atividade bancária, atividade econômica. Então, Correios é empresa pública que presta serviço postal, serviço público. Caixa Econômica é empresa pública, trabalha com atividade bancária, que é atividade econômica. São duas coisas completamente distintas. Por quê? Imagina o seguinte, os Correios, se não pagarem as suas dívidas, a Justiça pode determinar a penhora dos bens dos Correios? Pode, porque é uma empresa pública. Mas essa penhora não pode recair em cima dos bens dos Correios que sejam indispensáveis à continuidade do serviço postal, porque o serviço postal é serviço público que não pode ser paralisado. Então, se os Correios não pagam suas dívidas, o juiz pode decretar a penhora dos bens dos Correios, mas ele não pode mandar, o juiz não pode mandar penhorar as motos e veículos. Já viu aquelas fiorinos, né? Que o Correio, tem um monte de fiorinos dos Correios indo para lá, para cima e para baixo com aquelas malotes de correspondência. A Justiça pode mandar penhorar aquelas fiorinos? Não pode. Pode mandar penhorar as motos dos carteiros? Não. Pode mandar penhorar a de carteiro? Pô, foi o que faltava, penhorar a bicicleta de carteiro, né? Se penhorar, se tomar esses bens, como é que os carteiros vão entregar a correspondência? Não vão entregar, vai parar o serviço postal não pode parar. O juiz pode mandar penhorar os carros da presidência dos Correios. Vamos supor que o presidente dos Correios e todos os diretores, são 30 diretores, alto escalão lá dos Correios, vamos supor que todos eles têm um carro dos Correios que fica à disposição deles. Não estou falando que isso acontece, que eu não sei. Mas vamos imaginar que seja. Né? Tem 30 diretores dos Correios que andam com veículos dos Correios. Né? Um veículo lá, um 0 quilômetro e tal, carro importado ou não importado, nacional, não interessa. O juiz pode mandar decretar a penhora desses veículos da diretoria? Claro. O fato de tomar os bens dos diretores não vai parar o serviço postal. Os diretores podem trabalhar com o carro dele, podem trabalhar de metrô, de ônibus, a pé. Né? Isso não vai parar o serviço postal por causa disso. Então, entenderam o que eu falei, né? São duas coisas. Primeira pergunta, olha, toma cuidado, né? Como é que você pode cair em prova? Uma questão simples, resposta simples. Uma questão elaborada, resposta mais elaborada. Primeira questão. Os bens dos Correios podem ir à penhora? Resposta, sim. Correios é empresa pública e portanto, podem ir à penhora. Então, os bens das empresas públicas podem ir à penhora? Sim. Segunda pergunta. Os bens, vou começar do mesmo jeito e acrescentar, né? Os bens das empresas públicas podem ser penhorados, vírgula. Inclusive, aqueles que sejam necessários à continuidade do serviço público. Errado. Né? Então, os bens das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos podem ser penhorados desde que a penhora não recaia sobre nenhum bem indispensável à continuidade do serviço público. Ou seja, os bens das empresas públicas que exploram a atividade econômica podem ser penhorados? Sim. Todos? Todos. Atividade econômica, qualquer bem pode ser penhorado. Ok? Ah, a Justiça pode mandar penhorar uma plataforma de petróleo da Petrobras? Sim. Claro, penhorar a plataforma de petróleo deve ser uma dívida bilionária, né? Mas se for o caso, a Justiça pode mandar penhorar uma plataforma de petróleo? Sim. Ué, mas vai parar de exploração de petróleo, não tem problema. Exploração de petróleo é atividade econômica. Só vai dar prejuízo da Petrobras. Ah, vai faltar, não vai faltar não. Tem outras empresas
internacionais que podem explorar petróleo aqui. Não vou nem entrar em discussão. Ah, mas quase não tem. Quem mais explora petróleo? A Petrobras não tem mais o monopólio da exploração do petróleo, né? A Texaco explora, a Chevron, a Texaco é da Chevron, né? Explora. Tem várias empresas internacionais que exploram petróleo aqui no Brasil. Então, em tese, não vou entrar nessa discussão não de petróleo, soberania e tal. Essa discussão é longa e passa por um monte de discussão. Um monte de coisa eu concordo, um monte de outras coisas não. E não interessa, né? Aqui pra gente. Tranquilo? Então, beleza, gente. Então, com isso, a gente termina essa parte de princípios da administração e vamos agora, na próxima aula, fazer aí as questões, exercício de fixação, né? Relacionados a esse tema, princípios da administração. Tá legal? Valeu, gente. Obrigado aí, um abraço, até a próxima aula.